Olá, sétimos anos! Tudo em ordem? Tudo bem? Professor Diogo solicitando licença novamente para adentrar aos seus lares, juntamente com os seus familiares, e já vamos organizando o nosso espaço de diálogo matemático nesse compartilhamento de salas por intermédio da tela da sua TV para a nossa aula de matemática de hoje, certo? Olha só o que é que nós vamos discutir e analisar neste tempo. Acompanhe comigo. Hoje nós temos a nossa aula número 23 e nós vamos caracterizar aqui contextos de raiz quadrada. Perceba que na evolução das nossas aulas de matemática e no trabalho analítico e no diálogo matemático que nós estamos estabelecendo aqui é a nossa sexta operação elementar. Fizemos um passeio analítico pelas operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e agora exploraremos o radical, especificamente a raiz quadrada. E qual é o objetivo que nós vamos caracterizar e analisar aqui hoje? Veja comigo. Explorar a raiz quadrada a partir de situações problema contextualizadas relacionadas a ideias do campo multiplicativo. Atenção à sugestão que já se insere aqui para você. Campo multiplicativo. Será que tem a ver com multiplicação? Encontraremos potências aqui? Qual é a relação que nós temos para as raízes, ou seja, os radicais de índice 2? Por isso que você chama de raiz quadrada. No conjunto dos números racionais, lembre-se que o nosso universo numérico são os números racionais. Naturais, inteiros, positivos ou negativos, racionais fracionários e racionais também decimais. E o que é que nós vamos precisar para organizar toda a sequência do nosso trabalho de hoje? Veja, seu caderno de matemática impecável e muito bem organizado para dialogar com o seu professor de matemática lá da escola, né? Aonde você já pode organizar o seu cabeçalho, escrever a data de hoje, o número da aula que você já descobriu aqui comigo, o tema da aula que nós já estamos dialogando, juntamente com caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. E aí, tudo certo? Tudo organizado? Adentramos a primeira proposta de hoje. Acompanhe comigo, veja. Contexto. Caio e Lena em os quadrados perfeitos. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 elevado ao quadrado é 16. 5 elevado ao quadrado é 25. Até este quadro, convido você a reconhecer estas denominações que nós já fundamentamos em aulas anteriores. 5 elevado ao quadrado tem o significado de 5 por 5. 5 vezes 5 que te dá 25. E ao contrário, como saber qual número que elevado ao quadrado dá 256, por exemplo, né? Veja, se nós estamos aqui trabalhando com quadrados, isto tem uma relação direta com o contexto de raízes quadradas que nós vamos fundamentar aqui. E nós vamos conhecer agora os chamados quadrados perfeitos. Então veja só, o diálogo apresentado mostra que existem números racionais naturais que representam os quadrados de outros. Como exemplo, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. Esses números são chamados de quadrados perfeitos. Analise comigo o quadro que aparece aqui para nós, aonde você tem aqui os números naturais a partir do zero e aqui cada número natural elevado ao quadrado, denominando-se e conceituando-se para você quadrados perfeitos. Veja, 0, 0 ao quadrado, 0 vezes 0 te dá 0. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 que te dá 1.
2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que te dá 4. Aleatoriamente, 14. 14 ao quadrado, 14 vezes 14, que te dá 196. A sugestão do nosso contexto do Caio e da Lena, 256. Pergunta-se, que número elevado ao quadrado te dá 256? Ou seja, é o 16. Pois 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que te dá 256. Perceba também que o seu quadro vai do primeiro número natural, 0, até o 19, na listagem de todos os quadrados perfeitos que você precisa conhecer. Agora, você vai ter um tempo para poder registrar no seu caderno esses quadros, né? Esses 2 quadros de quadrados perfeitos, porque nós iremos utilizar, a partir de agora, o tempo todo. Tempo para que você possa registrar. E aí, tudo registrado? Quadrados perfeitos impecáveis no seu caderno para a determinação da próxima proposta que nós vamos ter aqui? Acompanhe comigo, veja só. No quadro estão alguns números que pertencem à sucessão, ou seja, sequência, ordem crescente 1 a 1, no conjunto dos números racionais naturais que aparecem aqui para você. Dos números racionais naturais, de 1 a 50, quantos e quais desses números têm como antecessor, ou seja, o racional natural que vem antes? E esse antecessor precisa ser um número quadrado perfeito. Repetindo a ideia para você. Quais dos números racionais naturais listados nesse quadro que apresentam como antecessor um quadrado perfeito que você acabou de registrar? Então, na organização do seu caderno, você vai escrever lá, proposta número 1, e vai dedicar-se a localizar os quadrados perfeitos que são antecessores dos números racionais naturais que estão listados nesse quadro para você. Reconheça para nós. Tempo para que você possa localizar e responder.
Deu certo! Todos localizados? Reconheceu os quadrados perfeitos que são antecessores dos números naturais, aliás, racionais naturais, que estão listados aqui? Quantos são? Quais são? Acompanhe comigo. Veja, no quadro estão alguns números que pertencem à sucessão dos números racionais naturais de 1 a 50. Quantos e quais desses números têm como antecessor um número quadrado perfeito? Perceba que o próprio enunciado, ele já te dá a primeira resposta. Um quadrado perfeito, certo? Olha lá no quadro a localização que nós já desenvolvemos aí, cada um no seu caderno. Veja, nós temos os quadrados perfeitos que aparecem neste quadro, que são os seguintes, ó. 1 é o antecessor do racional natural 2. 4, antecessor do 5. 16, antecessor do 17. 36, antecessor do 37. Daí você pode perguntar assim pra mim, mas Diogo, cadê o 25? Né? Perceba que a proposta é bem clara. Antecessor de um número racional natural que esteja listado no quadro. Perceba aqui, 23, 24, 25, 26. Não temos o 26 explícito aqui. Por isso que o 25 não cumpre a proposta da tua questão. Tudo bem? Então, olha lá. Organizando a sua solução, temos quantos e quais desses números têm como antecessor um número quadrado perfeito? Listados no seu quadro os quadrados perfeitos 1, 4, 16 e 36, tem-se, olha lá. Perceba que são 4. Que números são esses? O 2, né, que tem como antecessor o quadrado perfeito 1. O 5, que tem como antecessor o quadrado perfeito 4. O 17, que tem como antecessor o quadrado perfeito 16. E o 37, que tem como antecessor o quadrado perfeito 36. Logo, aqui estão listados para você os 4. Tudo certo? Tudo em ordem? Sigamos, veja. Quando se diz 3 ao quadrado dá 9, determina-se a raiz quadrada exata do número racional e quadrado perfeito 9. Veja comigo, olha lá. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que te dá 9. Realizando o raciocínio inverso e passando a nos questionar agora. Que número elevado ao quadrado te dá 9? Este é o princípio e o contexto da operação denominada raiz quadrada exata, relacionado diretamente a uma potência de expoente 2. Por isso, raiz quadrada. Que número elevado ao quadrado, certo? Olha lá. Então, nós temos que a raiz quadrada de 9, ela vale 3. Porque 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, é igual a 9. Perceba a nova simbologia que está aparecendo para você. Radical, onde você vai ler raiz quadrada de 9, certo? Olhe lá. Este radical apresenta alguns elementos importantes que nós vamos conhecer agora aqui, todos juntos. Veja, raiz quadrada de 9 é um radical de índice 2. E ele vai ter aqui o índice 2 para denominar justamente a raiz quadrada. Perceba a relação da simbologia matemática com o nome propriamente dito, que nós já estamos dialogando aqui. Agora, no radical de índice 2, perceba que esse índice 2 não precisa aparecer. Na sequência da evolução do teu curso, você vai acompanhar também o desenvolvimento de raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas. E daí você já percebe que estas denominações são bem sugestivas para nós. Ao cubo, a quarta potência, a quinta potência. Mas o objetivo de hoje é analisarmos os contextos exclusivos para raízes quadradas, certo? E o valor que está dentro desse radical, qual é o nome dele? Ele vai se chamar radicando. E o resultado, o valor desta raiz quadrada, você chama propriamente de raiz, certo? Raiz quadrada de 9, ela vale 3, porque 3 vezes 3 é 3 ao quadrado e te dá 9. Outros exemplos para percebermos. Veja, da mesma forma, temos aqui 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que te dá 25.
Raiz quadrada de 25 são 5. Justamente por conta desta justificativa. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que te dá 25. Percebeu a importância do registro inicial da aula de hoje de todos os quadrados perfeitos? São estes que nós estamos utilizando na determinação desta nova operação, as raízes quadradas, certo? Olha lá. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que te dá 49. O que isso significa? Significa que a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 7 ao quadrado e te dá propriamente o radicando 49. Tudo bem? Veja só. Por que quadrado perfeito? Justamente porque nós vamos fazer uma retomada da aula de potenciação, onde nós temos um quadrado perfeito, assim propriamente dito, representado geometricamente. Acompanhe comigo, olha lá. Quadrado de 1 por 1, ou seja, laterais de uma unidade por uma unidade, isso vai ser 1 vezes 1, 1 ao quadrado, que corresponde a uma unidade de área, e a raiz quadrada de 1 é exatamente 1, referenciando o quadrado para você, certo? Olha lá, quadrado de 2 por 2. Se é 2 por 2, 2 vezes 2. E 2 ao quadrado te dá 4 unidades de área, certo? Raiz quadrada de 4, teremos aqui 2. E depois, quadrado, superfície quadrada de 3 por 3, ou seja, 3 vezes 3, vai ser 3 ao quadrado, que te dá 9, tão discutido já hoje aqui. E raiz quadrada de 9 são 3. E assim por diante para a raiz quadrada de 16, que são 4. Superfície quadrada de 4 por 4. Raiz quadrada de 25 são 5. Superfície quadrada de 5 por 5. Relacionado diretamente ao conceito de quadrados perfeitos. Compreende e acompanha aqui junto comigo? Beleza! Olha só a sequência que nós vamos ter aqui. Utilizando esta ideia, acompanhe-me. Marta recortou 3 quadrados de papelão. O primeiro tinha 16 centímetros de lateral. Já o segundo, a raiz quadrada da medida do lado do primeiro. E o terceiro, a raiz quadrada da medida do lado do segundo. Qual era a medida da lateral de cada quadrado recortado por Marta? Veja, nós temos o quadrado maior, o quadrado que vem logo em seguida, cuja lateral corresponde à raiz quadrada desta medida aqui, e o menor quadrado, que corresponde à raiz quadrada do valor que você vai encontrar na sequência de resolução. Encontre para nós. Tempo para você.
E aí, descobrimos as dimensões de cada quadrado recortado de papelão por Marta? Acompanhe comigo, veja. Marta recortou 3 quadrados de papelão. O primeiro tinha 16 centímetros de lateral, então nós já podemos referenciar. Quadrado 1, lateral de 16 centímetros, certo? O segundo, a raiz quadrada da medida do lado do primeiro, ou seja, o quadrado 2 corresponde à raiz quadrada de 16. Pergunte-se, que número elevado ao quadrado te dá o radicando 16? É um quadrado perfeito. 4 por 4. 4 ao quadrado te dá 16. Logo, a lateral do quadrado 2 corresponde a 4 centímetros. E o terceiro quadrado de papelão recortado por Marta corresponde à raiz quadrada da lateral do segundo. Ou seja, raiz quadrada de 4. Questione-se novamente. Que número elevado ao quadrado te dá o radicando 4? Ou seja, 2 por 2, 2 ao quadrado, 4. Por isso, a lateral do quadrado número 3 corresponde a 2 centímetros. Me acompanha nesta identificação para essa situação? E aí, tudo certo? Beleza! Olha a próxima proposta que nós temos aqui. Pergunta-se para você, analisando esses 2 relógios analógicos, que horas são? Escreve para nós. Tempo para você. E aí, que horas são? Vamos analisar o primeiro relógio analógico aqui, ó. Veja, você percebe, associando no sistema numérico e na marcação das horas que nós temos aqui, que todos os valores das raízes quadradas que nós temos explícito nesse relógio corresponde a, respectivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tudo bem? E agora, percebamos aqui a disposição dos ponteiros, né? O ponteiro de menor comprimento corresponde às horas e o ponteiro de maior comprimento corresponde aos minutos. Então veja só, qual é a numeração que eles estão demarcando nesse intervalo de tempo? Olha só, ponteiro das horas, né? Praticamente na raiz quadrada de 100, ou seja, sinaliza o valor 10, que corresponde às horas, certo? E o ponteiro correspondente aos minutos, a raiz quadrada de 4, que corresponde a 2. Então pergunta-se, que horas são? Duas determinações são necessárias você fazer aqui. Será que é antes do meio-dia ou pós-meio-dia? Acompanhe comigo essas duas representações. Veja,
ou melhor, assim, se for antes do meio-dia, nós vamos ter aqui 10 horas e 10 minutos. Atenção à representação de acordo com o Sistema Internacional de Medidas de hora, H, e de minutos, min, certo? Olha lá. E se for pós-meio-dia, nós teremos aqui 22 horas e 10 minutos. Me acompanha no registro do horário do primeiro? Analisemos o segundo. Veja só. Aqui nós temos o ponteiro dos segundos, né? Aqui nós temos o ponteiro de menor comprimento, que corresponde à hora. Então já temos lá raiz. Opa, aqui está ao contrário. Primeiro nós fizemos o ponteiro de maior comprimento, que são os minutos, né? Muito próximo da raiz quadrada de 16, que vale 4. Agora sim, raiz quadrada de 64. 8, correspondente ao ponteiro das horas. Mas você percebe que o ponteiro dos minutos ele não está exatamente no valor 4. Então sugere-se uma aproximação em termos de minutos aqui. Não é exatamente 20 minutos, né? Então olha lá o que nós temos. Assim, se for antes do meio-dia, nós temos aqui 8 horas e 18 minutos. E se for pós-meio-dia, nós temos 20 horas e 18 minutos de acordo com o posicionamento dos seus ponteiros. Registradas as horas? Beleza! Olha só o que a gente tem agora. Jean está com dúvidas. Ele precisa determinar o valor numérico das raízes quadradas a seguir. Pergunta-se, quais são as raízes quadradas possíveis? Vamos ajudá-lo. Olha só as raízes que aparecem para você no conjunto dos números racionais. Determinemos as raízes, tanto do numerador quanto do denominador. Perceba a disposição dos valores racionais negativos que nós temos aqui. Refletindo sobre os quadrados perfeitos, quais delas são possíveis e qual não é? Tempo para você registrar e determinar. E aí, tudo certo? Identificou quais radicais são possíveis em termos de raízes quadradas e qual não é? Vamos analisar um por um. Veja, vamos esclarecer aqui todas as dúvidas do Jean
né? Registrando passo por passo no caderno de matemática as considerações sobre raiz quadrada de 4/25 menos a raiz quadrada de 4/25 e a raiz quadrada de menos 4/25. Atenção à leitura numérica que está sendo apresentada aqui para você, certo? Analisemos. Olhe lá. Raiz quadrada de 4/25. Pergunta-se, que número elevado ao quadrado vai te dar exatamente 4/25 que corresponde a este radicando? Veja só. Raiz quadrada de 4/25 é a mesma coisa que termos raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 25. Perceba que quando você tem um número racional fracionário, extrai-se a raiz quadrada tanto do numerador, que no caso é 4, quanto do denominador, que no caso é 25. Quadrados perfeitos que nós já discutimos hoje. Então temos lá, raiz quadrada de 4 são 2, raiz quadrada de 25 são 5, ou seja, 2/5. Por quê? Porque 2/5 que multiplica 2/5 é o mesmo que 2/5 ao quadrado e que te dá o próprio radicando 4/25. Tudo bem? Analisemos a primeira e percebemos que é possível. Segunda, menos a raiz quadrada de 4/25. Perceba que o processo é o mesmo. Nós só temos a indicação de que obteremos aqui um valor negativo, porque é menos o valor da raiz quadrada. Basta repetirmos o sinal de menos nesta sequência. Olha lá, menos a raiz quadrada de 4 pela raiz quadrada de 25, e isso vai te dar menos 2/5. E a justificativa é a mesma. Tudo bem? Dois radicais que são possíveis determinar. Mas e agora? Pensa-se. Raiz quadrada de menos 4/25. Veja, não é menos o radical, é raiz quadrada de um valor negativo. E agora, será que é possível? Vamos determinar. Veja, agora pensa-se. Estabelecemos aqui os seguintes comparativos. Se nós tivermos mais 2/5 elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Obteremos aqui um valor positivo. Lembre-se que se você tem a base positiva elevada a qualquer expoente, resultados sempre positivos. Então sugere-se que o 2/5 precisa ser negativo para ser o valor dessa raiz quadrada correspondente. Será? Pense comigo. Menos 2/5 ao quadrado é ele por ele. Já sabemos da regra de sinal para a multiplicação, diretamente relacionada com a potência, que menos com menos, sinais iguais, resultado é positivo. E agora? Percebe-se que raiz quadrada de número negativo, de número racional negativo, não pode ser definida no conjunto dos números racionais, que é o nosso universo numérico aqui. Logo, Jean precisa concluir que não se define no conjunto dos números racionais em que a raiz quadrada de um número racional negativo. Tudo certo? Tudo bem? Veja aqui. Desenvolvendo-se mais percepções. Olha só estas ideias, como é que a gente amplia cada uma delas. E agora? Raiz quadrada de 49 centésimos. Nome sugestivo para você? É o mesmo que a raiz quadrada de 49 centésimos, ou seja, numerador 49 e denominador 100. Aplicando o mesmo procedimento conhecido e desenvolvido até então. Raiz quadrada de 49 pela raiz quadrada de 100, todos quadrados perfeitos. Teremos aqui 7 décimos. E 7 décimos nada mais é do que ter a sua representação na forma racional fracionária ou também na forma racional decimal. Beleza? Olha a próxima. Raiz quadrada de 1 e 21 centésimos. Perceba a sugestão da denominação de leitura. Veja, é o mesmo que termos a raiz quadrada de 121 centésimos na forma fracionária. Aplicando o mesmo procedimento que nós chamamos de uma propriedade específica. Raiz quadrada do numerador, raiz quadrada do denominador. Beleza? Raiz quadrada de 121 pela raiz quadrada de 100. Todos quadrados perfeitos também. Isso vai te dar 11 décimos, ou seja,
1 inteiro e 1 décimo. Beleza? Tudo certo? Adentremos na proposta analítica de agora. Veja, aplicaremos esta mesma ideia? Acompanhe-me. Paulo está organizando uma pequena parte de seu quintal para plantar temperos naturais. Compondo as medidas, ele já sabe que a região quadrada tem área de 1 metro quadrado e 96 centésimos do metro quadrado, né? Como mostra a figura. Perceba que nós não conhecemos as medidas aqui, certo? Quantos metros de tela serão necessários para Paulo proteger a região de sua nova plantação? Então, para determinarmos o contorno completo, atenção à retomada de todas as denominações que nós estamos tendo aqui, né? Nós precisamos saber quanto por quanto corresponde a este novo canteiro para a plantação de temperos naturais. E aí, qual é a operação que nós vamos utilizar? A nova operação que nós estamos caracterizando aqui. Lembre-se, se nós temos a área de 1 inteiro e 96 centésimos do metro quadrado, quanto por quanto corresponde a essa área? Utilizaremos a raiz quadrada, determinando a medida desta lateral. Perceberemos depois o processo para determinar o contorno completo. Tempo para que você possa registrar e calcular. E aí, descobrimos quantos metros de tela Paulo precisa comprar para proteger o seu novo canteiro de temperos naturais? Vamos discutir e analisar aqui, parte por parte desta análise. Veja, conhecemos a área de 1 metro quadrado e 96 centésimos do metro quadrado, certo? Como que nós vamos fazer para determinar a lateral? Determinando a raiz quadrada de 1 inteiro e 96 centésimos. Ou seja, isto é o mesmo, conforme o nome sugere para você, 196 para o numerador e 100 para o denominador, 196 centésimos. Extraindo-se a raiz quadrada tanto do numerador quanto do denominador, tem-se, atenção à referência dos quadrados perfeitos que nós já conceituamos e estamos utilizando. Que número elevado ao quadrado te dá 196? Que número elevado ao quadrado te dá 100? Nesse caso, você terá lá 14 décimos. Ou seja, a lateral do seu canteiro quadrangular, de forma quadrada, vai ser 1 metro e 40 centímetros por 1 metro e 40 centímetros. Ou ainda,
1,04 do metro por 1,04 do metro. Neste caso, acompanhe-me, ó, analisando, distribuindo as medidas das laterais. 1,04 do metro por 1,04 do metro correspondem à área, que foi o dado oferecido pela situação problema apresentada para você. Tudo certo? Corresponde à área. Agora, quando nós queremos saber quantos metros de tela para contorná-lo por completo, precisamos determinar o perímetro, né? São denominações que nós discutimos aqui e estamos retomando. Veja comigo. Raiz quadrada de 1,96 corresponde a 1,04 do metro, ou seja, é a lateral da região quadrangular, já determinada aqui na tela anterior, né? Veja, cercado completo corresponde a contorno e isso tem-se o conceito de perímetro. Veja só, determinando todas as laterais, ou seja, contorno completo, adicionemos. Ó, 1,04 adicionado 4 vezes, organizando a operação da adição. 4 décimos com 4 com 4 com 4, teremos 16 décimos. Destes 16, 10 correspondem a uma unidade inteira. Portanto, teremos aqui 5 metros e 60 centímetros, ou ainda 5 metros e 6 décimos do metro de tela necessária, tá? Veja só, ou ainda 4 vezes esse valor, 2 formas diferentes para a mesma obtenção do resultado. Nesse caso, 1,04 multiplicado por 4. Perceba que qualquer caminho que você utilize está adequado no processo de resolução. 4 vezes 4 décimos, teremos os mesmos 16 décimos. Destes 16, 10 correspondem a uma unidade inteira, certo? 4 vezes uma unidade são 4, mais uma, teremos aqui 5. Logo, Paulo precisará de 5 metros e 6 décimos do metro de tela para cercar por completo o seu canteiro quadrangular de temperos naturais. Tudo certo? Tudo bem? Me acompanha na proposta e identifica as raízes quadradas? Beleza! Hoje nós aprendemos a explorar a raiz quadrada a partir de situações problema contextualizadas, relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais. Tudo bem? Praticando, desenvolvendo, dialogando com os seus professores, cumprindo as propostas nas atividades complementares. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a nossa próxima proposta. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Tchau!